Olá, hoje a do Vale Saúde está aqui com duas mães maravilhosas. Elas vão se apresentar para vocês e nós vamos falar um pouquinho do autismo. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceito o meu convite e eu gostaria que vocês se apresentassem. Olá, Beth, meu nome é Mariana, sou mãe de 2 meninos, o Raul de 14 anos e o Theo de 5 anos. Moro aqui em Avaré, sou funcionária pública e tenho 40 anos. Você, Thalita? Boa tarde, Beth. Me chamo Thalita, tenho 37 anos, sou mãe da Marianeta de 9, né? Eu trabalho numa instituição cooperativa e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu convidei vocês aqui hoje para a gente falar um pouco da experiência de vocês com os seus filhos. Vamos começar vocês contando como é que vocês fizeram o diagnóstico, como que vocês descobriram o transtorno do espectro autista. Eu descobri o TEA, né? O Theo tinha 1 ano e 8 meses, que eu levei na neuropediatra e na neuropediatra durante a consulta, ela já viu algumas características onde me indicou a procurar uma neuropsicóloga. Na neuropsicóloga foram feitos vários testes e como eu já desconfiava por ter visto vídeos, por ter lido algo sobre o transtorno do espectro autista, então a gente já tinha uma certa noção, né? Você já desconfiava? Já desconfiava. E quando eu procurei a neuro, ela falou assim, mãe, quanto tempo seu filho tem? Eu falei, meu filho tem 1 ano e 8 meses. Ela falou assim, a criança com 1 ano e 6 meses tem que falar no mínimo 6 palavrinhas. E o meu filho não falava nada, nenhuma palavrinha. Então o que me chamou a atenção foi o atraso na fala. Porque de bebê de 0 até 1 ano, eu não desconfiava. Eu acho que é difícil você perceber, né? Porque Sim. A criança ainda não fala. Sim, ele era um bebê bem chorão e não dormia. Só que eu achava que era o refluxo. E na realidade já eram algumas características, mas eu não sabia. Então, mas foi o atraso na fala que me chamou mais atenção. Porque como eu tenho um filho mais velho, querendo ou não, a gente acaba comparando. Sim. E o meu filho mais velho, ele falou muito rápido e o Theo não falava nada. E daí esse atraso na fala me chamou atenção, que foi onde eu procurei a profissional, que foi a neuropediatra, e juntamente com a neuropsicóloga fechamos o diagnóstico. O diagnóstico foi fechado com 2 anos e meio, porque como ele era muito novinho, poderia ser outras coisas, outras síndromes, alguma coisa assim, mas foi só com 2 anos e meio que a gente fechou o diagnóstico. E você, Thalita, fala um pouquinho da sua experiência. Então, da Maria tem semelhanças, né? Mas o que aconteceu, né? No caso da Maria. No caso, primeira filha, da parte dos meus pais, primeira neta, então era tudo muito novo pra gente, né? E a Maria também apresentou um atraso importante na fala. Só que isso é até legal, né, para quem está assistindo, para não, Thalita, você demorou para falar também, imagina, não, todo mundo fala, imagina. Se atenta, né? Não, tipo assim, atraso, não, cada um tem o seu tempo, e na verdade não é isso, né? E quando a Maria foi para a creche com 3 anos, que daí dá para você, acho que, né, abre um pouco, né, a sua visão, e até a professora me procurou. E quando ela me procurou, eles não falam nada, né, em autismo, nada, porque eles deixam, você vai ter que ir até a prefeitura para passar com o assistente. Eu falei, nossa, o que será, né? Já meio que eu sei. E assim, engraçado, eu não tenho vergonha de falar, eu não sabia autismo. Não, eu estaria mentindo se eu estivesse falando assim, nossa, eu já sabia, tal, desconfiança. Não. Quando eu cheguei, né, nessa entrevista, tal, daí ela falou assim, então, é que vamos ter que fazer uma investigação para autismo, né? Eu falei, autismo, né? Tipo, o que será, né, que a minha menina tem e tal. Só que assim, no mesmo momento, lógico que é um choque, mas na mesma hora eu já fui atrás procurar ajuda, já passou a Maria por psicólogo, já estava passando por fono, só que ela demorou um pouquinho ainda para fechar diagnóstico, por quê? A Maria era uma criança, assim,
tirando esse atraso da fala, todo mundo falando, ah, imagina, não pode ser autismo, alguma coisa assim. E não. E foi essa investigação e demorou um pouco ainda, porque só foi fechar o diagnóstico com 4 anos. Então, por isso a importância, assim, de prestar atenção nos sinais. Essa questão do atraso da fala é importante, sim. A questão das primeiras palavrinhas, do tchauzinho, do olhar. Isso a gente aprendeu agora, mas pensa isso há 6 anos atrás. Eu realmente desconhecia totalmente. E quais são os sintomas que vocês notaram, assim, no caso que você descobriu antes, né? Então, além do atraso na fala, que foi o que mais chamou a atenção, o Theo, quando começou a andar, já andava nas pontas dos pés. E isso ele caía demais, caía muito, porque ele sempre andava nas pontas dos pés. Não fazia o contato visual, não gostava de brincar com brinquedos, era sempre objetos aleatórios. E tudo que ele pegava, ele girava. Ele brincava de ficar girando. Se não estava girando, estava empilhando. Se não empilhava, enfileirava. Então, ele era sempre... Então, são os sinais característicos, são, né? girar, para as mães que empilhar. estão nos assistindo, Sim. se tiver um filho, uma filha, que tiver essas características, para ficar atenta. Isso, né? prestar atenção, porque eles gostam muito de girar. Tanto, não só o objeto, como girar em torno do próprio eixo. Ele ficava parado e girava em torno do próprio eixo, ou corria em círculos. Então, o girar, o empilhar, o enfileirar são sinais que a gente deve ficar atento, sim, porque é uma das características. A falta de atenção, ele está brincando, você chama, ele não interage. Parece que você está falando com a parede. Você chama Theo, ele não responde, ele não te olha, ele não faz o contato visual. Ele fica ali, no mundinho dele. Parece que não tem ninguém, você está falando sozinha, porque ele não interage. Não interage. E desde pequeno, ele teve o hiperfoco dele, que é o que ele gosta muito. Então, ele gosta muito de letras e números. Eu acho que cada criança tem um hiperfoco, né? Tem um hiperfoco. O hiperfoco dele é letras e números. Ele é um autista nível 3, considerado severo e não verbal. Não verbal porque não tem um diálogo, não conversa, não conta historinha, não monta frase. Mas agora, com 5 anos e meio, ele está começando a soltar as primeiras palavrinhas. Olha, isso que fez ele começar a melhorar são as terapias. As terapias. E depois nós vamos falar nisso também. Isso, por isso a importância do diagnóstico precoce. Sim. Porque antes ele não fazia contato visual, hoje ele já faz. Ele já consegue se aproximar mais das pessoas e está soltando as primeiras palavrinhas. Sim. E em casa, Thalita, você chegou a perceber alguma coisa antes da professora te chamar ou não? Você começou a notar alguns sintomas depois? Na verdade, foi assim? Depois mesmo, né? Porque daí, como a gente nunca tinha muita criança por perto, então na creche, daí, por exemplo, ela gostava de ficar mais sozinha, mais isolada. Então, como assim, a gente não tinha muitas crianças pra gente estar, nossa, por que a Maria só quer ficar mais sozinha? Por que ela não quer interagir, né? Então, foi realmente quando teve esse contato com mais crianças que daí a gente pôde realmente perceber. E é bem parecido. As brincadeiras não é uma forma correta, né? Ela gostava de ficar convencional, digamos assim. Gostava de enfileirar, a gente ficava assim, gente, mas não é... Daí, lógico, você ela é super organizada, a gente pensa, então, né? E daí realmente já eram os sinais, né? Era engraçado porque eu comprava carrinho para ele não brincava como um carrinho normal, de pegar e imaginar que tá brincando. Ele girava o carrinho, ele virava o carrinho de ponta cabeça e ficava girando a rodinha. Então ele ficava brincando com a rodinha. Entendi. E o importante também falar, Beth, é sobre alimentação. Ele era extremamente seletivo. Isso que eu ia perguntar para vocês. A gente sabe que a questão nutricional, ela é muito importante, né? Para criança, seja para qualquer pessoa, né? Mas para criança ela é muito importante. E a gente sabe, né, que a criança com autismo, ela tem algumas sensibilidades a mais do que as outras crianças. Né? Então, eu acho legal você contar isso, às vezes a questão da cor, a textura, né? Não é tudo que a criança aceita. Então, eu acho que é uma questão também que você precisa ficar atenta, né? E ver o que é que ela aceita para você introduzindo na alimentação. O
meu filho, ele é extremamente seletivo. Ele só toma água, não aceita nenhum tipo de suco, refrigerante, é só água. E a água tem que ser num copo transparente que ele esteja vendo. Se eu der água para ele nessa caneca de porcelana, ele não irá tomar. Não irá tomar. Sempre tem que ser algo transparente para que num ele copo, consiga... ele tem que visualizar que é a água que está ali e é o que ele está tomando. Tá. Em questão alimentar, ele gosta de comida crocante. Então, ou seja, arroz, feijão e uma proteína, mas eu tenho que colocar a farinha. Porque ele gosta da crocância. Então, macarrão, ele não come macarrão. Por ser mole, ele não consegue mastigar, ele não come. Então, ele gosta de comida crocante. E é arroz, feijão e proteínas, ele come. Agora, verdura, legumes, não aceita. E fruta, engraçado, porque fruta, ele gosta só de banana, que é molinho. Que tem maçã, que tem aquela crocância. Não aceita. Fruta é só banana. É uma questão, eu acho que talvez de paladar mesmo. Como tem crianças que não têm o transtorno e também não aceitam determinados alimentos. Mas eu acho que isso é importante para as mães ficarem atentas também. Né? E a Maria, como é que é essa questão alimentar? No caso da Maria, graças a Deus, a Maria come muito bem. Ela come de tudo, assim, só algumas coisas mais pastosas que dela já não tolera. Aceita. Mas assim, arroz, feijão, macarrão. Tem vezes que a Maria chega na minha mãe de manhã e já, vovó, quer macarrão, porque ela gosta demais. Então, nessa parte, eu já não tenho assim, graças a Deus, ela come muito bem, né? Então, ela aceita, gosta de maçã. Agora, a questão da verdura, ela ama tomate. Tomate ela come como se fosse uma fruta. Mas não vai, tipo, um alface, ela não vai aceitar. Então, já é mais difícil mesmo. E aí tem que tentar introduzir outras coisas que tenham proteínas, que tenham vitaminas, né? Para não ficar com deficiência, né, desses alimentos. E eu queria perguntar uma coisinha para vocês. Como é que foi para vocês quando vocês souberam do diagnóstico? Como é que foi essa questão? Vocês que são mães, né? Como é que foi a aceitação? E como é que foi isso na família? Porque eu falo que o apoio familiar, ele é extremamente importante, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, não só no caso do autismo, mas no caso de algumas outras patologias, né? Você precisa do apoio familiar para passar aquele período, para se adaptar. E como é que foi isso para vocês? No meu caso, eu entrei em luto. Realmente, quando eu recebi o diagnóstico, foi um luto para mim. Porque mãe, à espera do filho, então você se programa, você começa a sonhar com um futuro melhor para o seu filho e de repente, autista. Então eu entrei em luto, eu chorei muito. Primeiramente eu aceitei, e na hora que eu aceitei, eu comecei a correr atrás, ler o que eu precisava fazer para ajudar ele. Entendeu? E foi na onde que eu comecei a correr atrás das terapias, ver o que era melhor para ele ficar mais tranquilo, não ficar tão nervoso. E o apoio da família é tudo. Fundamental. É fundamental. O apoio da família é fundamental. Meu esposo abraçou a causa e falou, estamos juntos nessa, você não está sozinha. Maravilha, isso é muito importante. E daí eu tenho a ajuda da minha mãe. Minha mãe e minha tia também me ajudam bastante quando eu preciso. Mas ao mesmo tempo que a família apoia, também tem os olhares preconceituosos, né? Que acontece muito. Então, você acaba não frequentando determinados lugares, acaba se afastando um pouco, porque eu não tenho vida social com ele. É difícil eu ter uma vida social com ele. Então, querendo ou não, algumas pessoas aproximam de você, outras se afastam. Pessoal, nós vamos para o nosso segundo bloco e daqui a pouco a Thalita vai contar como foi a experiência dela quando recebeu o diagnóstico. Até já!